Eu vou começar esse nosso encontro falando de independência no âmbito feminino, embora as coisas que eu vou falar sirvam para qualquer pessoa, mas eu vou me dirigir ao universo feminino. E lembrando que aqui a independência será abordada sobre o ponto de vista emocional, sob o ponto de vista afetivo e sobre o ponto de vista financeiro. Claro, a gente não podia falar independência se a parte financeira também não estivesse sendo abordada. Então vamos pensar assim, como é que é o perfil de uma mulher financeiramente independente? A primeira coisa é que ela tem liberdade de atitude diante das coisas que ela busca na vida. Ela tem liberdade para escolher as coisas que lhe dão prazer, ela cria um movimento em torno de si e por causa disso ela se torna senhora e intérprete da sua própria história. Em segundo lugar, uma mulher emocionalmente independente, ela está liberta de confirmações externas. Ela não precisa mais de ter alguém que lhe diga aquilo que ela não sai mais em busca de elogios, ela consegue perfeitamente se libertar das competições que a nossa sociedade exige e que, na maioria das vezes, é responsável por todo esse processo de depressão e ansiedade que assolam o mundo atual. Ela também tem uma autoestima elevada, sabe cuidar de si mesma. Ela já deixou de lado há muito tempo esse discurso: eu quero arrumar alguém para cuidar de mim, que cuide de mim. Afinal, a gente já sabe que quem precisa de cuidado são as criancinhas muito novas e os idosos que estão doentes. Nós, no mundo do motociclismo, a gente pode falar que quer alguém que afetivamente nos complete, mas que a gente precisa de cuidado. A gente também, nesse ponto, nós já conseguimos uma certa libertação desse discurso, né? A gente sabe também que ser independente é aventurar-se pilotando o caminho do autoconhecimento, entendeu? O encontro consigo mesma e com o autoconhecimento é uma forma de preencher esse vazio existencial, né? Então nós vamos preencher o vazio com o conhecimento e nesse sentido a independência é de não precisar tomar antidepressivos, ansiolíticos ou hipnóticos para sobreviver a esse vazio. Independência emocional também diz respeito a humanizar-se, né? Desenvolver relações de respeito consigo própria e também relações de respeito com os outros, quaisquer que sejam as circunstâncias, né? Essa conexão, ela, além de fortalecer o nosso próprio vínculo, ela fortalece muito o nosso vínculo na relação com as outras pessoas. E uma outra questão, e eu já quero finalizar a independência emocional com isso, que vai ser que eu mais falarei a respeito, né? É estar aberto ao novo, né? Gente, são infinitas as possibilidades que a vida nos traz diariamente, mas muitas de nós nem vemos aquilo que a vida nos oferece. E essa maturidade, essa independência, com certeza vai nos conduzindo a melhores escolhas, né? A escolhas das melhores oportunidades que nos aparecem, e por causa disso nos coloca muito atentos à nossa sabedoria interior.
Esse processo é um processo infindável, isso não é uma coisa que eu vou fazer hoje e depois não vou mais nem lembrar disso. É uma construção diária e é uma construção infindável. E ela é, com certeza, o fator mais importante para que a gente se liberte das nossas próprias amarras. E continuando ainda nessa independência, eu já entro aí na independência afetiva, só para dizer que enquanto a gente não aprende a amar a si mesmo, a gente não vai entrar em relações afetivas e amorosas que tragam aqueles momentos, né, e aqueles estados de espírito que a gente busca tanto na convivência com os outros, né? Esse novo espírito que se forma a partir de conexões afetivas mais estabilizadas, baseadas na nossa própria mudança, principalmente é que eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? A tendência de nós, mulheres, a sermos controladoras. E essas atitudes controladoras é que são responsáveis pela maioria dos afastamentos e eu diria que até para eliminar relações que inicialmente eram boas e que vão se deteriorando, principalmente por essas questões. Então, a independência afetiva, ela com certeza vai possibilitar relações amorosas, não só com cônjuge, mas também com filhos e com amigos, pautadas em outros padrões. E, finalmente, a independência financeira, que ela vem junto com tudo isso. Então, uma mulher que já passou e vem passando diariamente por um processo de reconstrução, eu posso garantir que ela é uma mulher que investe no conhecimento, investe no aprendizado, tem curiosidade por aprender coisas novas, é uma pessoa bem-humorada. E como é que uma pessoa dessa ficaria sem recompensa financeira, fazendo esse trabalho diariamente, de autoaprimoramento, de melhoria contínua? Enfim, com tudo isso, ela se torna uma pessoa mais competente, mais apta a estar no mercado. Agora, a pergunta é a seguinte, né? Como é que essa construção da independência aconteceu para mim, né? Eu diria, começou muito cedo, sabe? Muito cedo na minha infância. Eu sempre fui uma pessoa que tinha uma curiosidade imensa sobre as coisas, sobre a vida, como as coisas funcionavam, como as coisas aconteciam. Gostava muito de andar no meio da molecada na rua, na enxurrada, na chuva. Enfim, meus pais trabalhando o tempo todo. Meu pai tinha uma loja, um pequeno comércio, uma pequena indústria. Então a gente tinha muita folga para escapar e ficar na rua, embora nos fosse cobrado muito que a gente estudasse também. Mas desde a minha infância, primeiro, eu já senti uma admiração enorme por motocicletas paradas ou em movimento. Eu tinha muita vontade de ter uma bicicleta. Quando eu tinha uns 10 anos, assim, eu fiquei louca por uma bicicleta, mas era proibido mulher andar de bicicleta naquela época. A bicicleta era brinquedo de menino. E eu lembro que meu irmão, naquela época, 3 anos mais velho que ele, estava com uns 13 anos, ele ganhou uma bicicleta, mas não me emprestava a bicicleta de jeito nenhum. Tinha que ficar esperando ele sair, ir para a aula, ir para a rua, o que fosse, para eu pegar a bicicleta e aprender a andar. Então não preciso dizer que aprender a andar aos 10 anos já numa bicicleta maior me custou muito tombo, machucava muito, machuquei joelho, tenho marcas inclusive de tombos feios mesmo e que ainda acabava tendo que esconder, né, para não denunciar. E aí uma coisa que eu descobri quando eu já tinha uns 12, 13 anos, é que tinha um lugar que alugava bicicleta.
Isso era muito comum nessa época, viu? Isso aí, gente, eu tô falando de anos 70, hein? Final, tô falando de anos 60. Tinha lugar que alugava bicicleta. O próprio consertava a bicicleta e não sei se as pessoas não iam buscar, aí acabava que aquilo virou um negócio, né, pro dono lá. Então, eles alugavam bicicletas e o que eu fazia? Com o dinheiro da matinê, que a gente ganhava para ir na matinê aos domingos, dava para eu alugar 2 horas de bicicleta. Então, eu ia a pé, andava a pé uma meia hora para poder alugar essa bicicleta. A matinê era 2 horas e eu conseguia chegar lá, já era em torno de 2 horas. As bicicletas boas já tinham sido todas alugadas, entendeu? A gente só achava, nesse horário, não achava nada de bom. Mas mesmo assim eu me dava por satisfeita. Aprendia a bicicleta de freio contra pedal, vocês também não sabem do que se trata. É uma bicicleta que, em vez de ter freio no guidão, ela tem freio no pedal. Então, em vez de rodar o pedal para frente, se você rodar para trás, a bicicleta freia. Aí eu saía já com essa dificuldade. A corrente soltava toda hora da engrenagem. Já teve dia de eu voltar com o pneu furado empurrando bicicleta. Eu saía ali do Padre Eustáquio, descia pela Rua Conquista, passava ali no Barra Preto, pegava Afonso Pena e até o final da Afonso Pena, que naquela época acabava na Rua do Contorno, pegava contorno, voltava, entregava essa bicicleta e corria para casa, né? Então eu passei por um processo de um estímulo muito grande para enfrentar adversidades e para ir atrás dos meus desejos e para ir atrás de conquistar aquilo que eu desejava. E essa foi então aquilo que eu considero a minha plataforma básica para o motociclismo. Eu me lembro que eu cismei que ia comprar a moto, né? Então eu acreditava, né? Naquela época era muito comum isso, ó, você tem que botar a foto daquilo que você quer ter, ficar olhando para aquilo todo dia e repetindo, eu vou comprar. Bom, por fim, meu guarda-roupa por dentro era a porta do guarda-roupa, tinha Tenere, CB400, né, que era um sonho, e por aí vai. Enfim, só consegui comprar uma CG 125, que hoje nem tem mais, né, e era a moto que eu usava para ir trabalhar. Eu morava no Funcionários, trabalhava no Barreiro, muito longe, então eu ia nessa CG para o trabalho e também levava meus filhos para a aula de motocicleta. E um dia, logo no segundo dia, a minha filha virou para mim. Naquela época a gente não usava capacete, ninguém usava capacete, tinha muito pouco trânsito, né? Ela falou: mãe, eu quero descer na esquina, eu não quero descer na porta do colégio. Você me deixa na esquina e depois você leva os meus irmãos. Eram 3, o pequenininho menorzinho na frente e as 2 atrás. Aí eu perguntei para ela por quê. Ela falou assim: porque você é a única mãe que leva filho de motocicleta nesse colégio inteiro. E eu não sei se ela sofreu algum bullying por isso, mas eu resolvi atendê-la, morri de rir por dentro. E hoje ela é minha fã de carteirinha, anda na minha garupa e tudo. Ou seja, tudo passa, né? Tudo passa. Então é isso, a minha história é essa. Muitas conquistas, lidando com adversidades o tempo todo, vencendo os meus próprios medos, vencendo o falatório, porque o falatório é o tempo todo a condenação, que isso não fica bem, que isso não é legal, enfim. Tudo isso foi com certeza muito importante para eu conquistar a minha independência. Então, pessoal, a independência da mulher, né, assim como a minha independência foi muito incentivada, ela é muito incentivada pelo motociclismo. Afinal, conquistar e dominar uma moto é um grande feito para uma mulher. Não só pelo peso, a necessidade de equilíbrio, se virar,
no trânsito, nos 30, tá? Ter essa capacidade de atenção difusa. Pilotar é muito mais complicado do que dirigir um carro, né? O pilotar é um atestado de coragem, de enfrentamento, de capacidade de realizar os seus sonhos, né? Da gente poder fazer tudo aquilo que a gente gosta e principalmente é um sinal muito forte de liberdade, que é um ingrediente, né, da independência. Liberdade e motociclismo são duas coisas que andam juntinhas no nosso inconsciente coletivo. E eu queria dizer para você que se é o seu sonho e você ainda não tem a sua moto, mas tem o sonho de ter, invista nisso para valer. Faz igual eu fiz, compra a que cabe no seu bolso. Isso não importa. Aos poucos você vai trocando, melhorando a cilindrada. Se isso te interessar, de repente você opta por ficar por uma mais simples, mais leve, e isso não muda tanto assim a experiência. Agora, eu vou contar para vocês uma coisa de mobilete. A Vulcanoma de 1.500 cilindradas, eu já tive de tudo. Hoje eu tenho uma Spider também. Então, é isso. Comece devagar, né? Motocicleta significa sair da rotina, motocicleta significa viver, é uma reinvenção a cada saída, é um enfrentamento de condições adversas. Quem de nós que viaja principalmente, né, nunca passou por situações realmente inusitadas? O aprendizado, além do aprendizado técnico, né, que a gente acaba aprendendo muita coisa sobre motocicleta, é também um aprendizado humano muito extenso, é um aprendizado da convivência, é um aprendizado do prestar socorro ao outro, né, de desenvolver a sua empatia, de compreender a necessidade do outro a cada momento. E o mais importante é a gente descobrir que, como somos gregários por natureza, nós adoramos andar em grupo, andar em bando e principalmente quando nós estamos em boa companhia, né? Quem não gosta? Agora, não basta ter a moto. O que é o mais importante, na minha opinião? É descobrir os inúmeros caminhos por esse mundo de Deus afora, pelos quais as motocicletas podem nos conduzir. Então, pessoal, boa sorte para todo mundo, bons passeios e boas descobertas. Tchau!